Queridos irmãos, queridas irmãs, entre as várias tradições, assim podemos dizer, ligadas à Páscoa, sobretudo no seio familiar, existe uma que se faz sobretudo com as crianças, quando há crianças pequenas dentro de casa, que é a de esconder os ovos de chocolate para que as crianças pequenas os procurem, e se vai deixando como que pequenas pistas para que as crianças possam descobrir aonde os ovos estão escondidos. Em certo sentido, se a gente para pensar, diante de Deus, todos nós somos como crianças. E Ele também nos deixa pistas ao longo da nossa vida, mas na nossa própria existência como tal, para que possamos encontrar não o ovo de chocolate, mas aquilo que mais prezamos e aquilo que todo ser humano, de um modo ou de outro, busca como objetivo da sua existência. Isso é ser feliz. A felicidade é o objetivo de todo ser humano. Quem é que não quer ser feliz? Todos nós ansiamos profundamente a felicidade, e não uma felicidade qualquer, mas a felicidade plena. E Deus coloca, como eu dizia, ao longo da nossa vida, mas dentro do nosso próprio ser, como que pistas para que encontremos o caminho da felicidade. E atenção, o caminho da felicidade não é outra coisa senão encontrar o próprio Deus. É nele, na comunhão com Ele, estar profundamente unido a Ele. É esse o único e verdadeiro caminho para a felicidade plena. Por essa razão, o refrão do Salmo de hoje, o Salmo 104, nos propunha a seguinte frase: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Justamente porque essa busca, esse estar atrás dessas pistas e percebendo que pouco a pouco estamos nos aproximando dessa fonte da felicidade, faz com que o nosso coração exulte. O Salmo também, no versículo 4, ia dizer: procurai o Senhor e seu poder, buscai constantemente a sua face. Buscar a face de Deus, estar na presença de Deus. Esse é o objetivo realmente de uma vida que é bem vivida. No fundo, é a mesma coisa que experimentaram aqueles 2 discípulos de Jesus, como nós acabamos de escutar no Evangelho, quando, após perceberem que Jesus estava ao seu lado todo o tempo em que eles estavam na estrada, indo em direção a Emaús, e se deram conta daquilo, e depois um comenta com o outro: mas não é que o nosso coração ardia quando ele ia nos explicando as Escrituras pelo caminho? O coração de cada homem, de cada mulher, o meu coração, o seu coração. Quando a gente realmente se abre à presença de Cristo, que sempre vem ao nosso encontro, arde, exulta, porque ele encontra aquele para o qual o coração, a vida, a nossa existência foi feita para Deus. E, por isso, em Deus encontramos a plenitude. Porém, da mesma maneira que os 2 discípulos no início não reconheceram a presença de Jesus ao seu lado, o mesmo acontece muitas vezes com cada um de nós. Deus sempre nos acompanha. Deus nunca nos deixa abandonados. Jesus sempre está ao nosso lado. Mas por que nós não percebemos? Olhemos para o exemplo dos 2 discípulos de Emaús, porque olhando para o exemplo deles, podemos encontrar um itinerário, uma referência, uma explicação que nos ajuda a entender por que às vezes parece
que Jesus desaparece. Quando eles estavam indo para Emaús, estavam com o coração pesado. Sentiam-se derrotados, por que não dizer enganados? Tinham confiado em Jesus, tinham visto que ele era um profeta extraordinário, que tinha feito grandes milagres, tinham confiado que ele libertaria Jerusalém, que seria aquele Messias prometido. E eis que todas essas expectativas se frustraram quando viram que Jesus fora crucificado, que morrera, e tudo ficou aparentemente nisso, na morte. E quando Jesus se apresenta, já ressuscitado, eles não reconhecem por quê? Porque o coração deles, atenção, porque aqui começa o primeiro ponto, a primeira etapa desse processo para reencontrarmos Jesus na nossa vida. Estavam com o coração pesado porque as suas expectativas em relação a Jesus, em relação a Deus, podemos dizer, não se viram correspondidas. Isso é o primeiro passo que Jesus faz com eles, mostrar que as expectativas deles estavam equivocadas. O que eles esperavam de Deus, o que eles esperavam de Jesus, não era aquilo que Jesus realmente se mostrou para eles e se mostra para nós. Se a gente olha na primeira leitura de hoje, quando Pedro e João fazem esse milagre de fazer aquele coxo de nascimento andar, não somente andar, mas dar saltos, né? Nós vemos que a primeira coisa que aquele coxo pede é dinheiro. É uma solução que ele julga mais imediata, mais de acordo com aquilo que ele precisa naquele instante. E mal sabe ele que aquilo que Deus tinha a oferecer, o que o nome de Cristo tinha a realizar na sua vida, era muito mais do que alguma esmola. E aqui está o problema. Nós somos como aquele coxo. Nós, muitas vezes, de Deus, esperamos somente as esmolas, soluções fáceis, imediatistas. Mas Deus, que é nosso Pai, Ele não quer simplesmente resolver os nossos problemas de forma superficial. Ele não quer simplesmente fazer de nós uma espécie de dependente de um Deus resolvedor de problemas e que, no fundo, não permite que a gente possa amadurecer, porque ele vai sempre como que nos mimando. Como aquele que, ao invés de ensinar o sujeito a pescar, vai dando peixe para ele todos os dias. O sujeito nunca sai daquela dependência. Deus não faz isso conosco. Só que a gente precisa mudar de mentalidade, precisa perceber isso. Porque senão a gente sempre vai acabar se frustrando. E como aqueles discípulos de Emaús no Evangelho, não vamos ser capazes de perceber a presença de Deus ao nosso lado, a presença de Jesus ao nosso lado. O segundo momento, o segundo passo, Jesus começa a explicar para aqueles dois homens as Escrituras. E aqui, algo fundamental e tão necessário, sobretudo para nós católicos entre os cristãos: conhecer mais e melhor as Escrituras. O Antigo Testamento, o Novo Testamento. Quantos de nós já lemos a Bíblia de cabo a rabo? Ah, padre, mas é tão difícil. Ah, padre, mas é muito grande. Mas quantos livros gigantescos já não lemos? Quantas horas não passamos assistindo às vezes a televisão ou agora o Netflix, seja lá o que for, vendo filmes, séries ou jogando videogame? Quanto tempo não ficamos passeando pela internet? Ora bem, se dedicássemos um pouco desse tempo a conhecer as Escrituras, e hoje, falando da internet, aliás, há tantos sites católicos bons que nos ensinam a ler as Escrituras. Há tantos aplicativos que inclusive vêm com comentários bíblicos. Há tantas possibilidades.
conhecer as Escrituras. E o nosso coração vai arder como ardeu o coração daqueles dois discípulos, percebendo que a Escritura realmente nos abre uma perspectiva extraordinária e faz com que vejamos com maior claridade a Jesus diante de nós. E por fim, o terceiro passo e o mais importante de todos. Os discípulos de Emaús, Cleófas e o seu companheiro, reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. O partir o pão foi o primeiro nome que o sacramento da Eucaristia teve na comunidade primitiva. Missa, Eucaristia, partir o pão. São todos nomes para essa mesma realidade, para esse mesmo sacramento do corpo e do sangue do Senhor. E foi justamente, precisamente, na partilha do pão, nesse gesto do sacramento, que aqueles homens perceberam que ali estava Jesus. Como nós, quando nos abrimos pela fé, Jesus que disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue, ele está verdadeiramente presente em corpo, alma, humanidade, divindade, no pão e no vinho, que não são mais pão e vinho, mas o seu corpo e o seu sangue, verdadeiro alimento do corpo e da alma. E assim, na Eucaristia, na missa, podemos encontrar Jesus todos os dias. Quando eles perceberam isso, Jesus desaparece. Por que ele desaparece? Porque agora eles já sabiam aonde encontrá-lo. Naquele gesto, na partilha do pão, na missa, na Eucaristia. E também nós. Primeiro, recapitulemos. Mudar de mentalidade. Deixar de lado as nossas expectativas pequenas, as nossas expectativas medíocres em relação a Deus. Segundo, conhecer melhor a Escritura. E terceiro, perceber que é na missa, na Eucaristia, onde Jesus se faz plenamente presente. É aí, queridos irmãos e irmãs, que o nosso coração vai exultar. É aí que vamos ver a face de Deus, porque Jesus é a face humana de Deus, Deus que se fez homem e que na Eucaristia se deixa encontrar, se deixa tomar, se deixa fazer comunhão conosco. Exultemos, portanto, nessa realidade maravilhosa. Deus está conosco. Na Eucaristia ele é o Emanuel, o Deus conosco. E assim, vamos já não mais como crianças buscando simplesmente um chocolate que derrete, que a gente come e acaba. Mas vamos buscar com essas pistas, com esses caminhos que Deus nos coloca, a verdadeira felicidade, que é estar junto dele, agora e por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.